Então, 31 de março de 2021, 57 anos da ditadura civil-militar no Brasil, do golpe que foi dado no nosso país. E nessa data simbólica e forte, sobretudo para aqueles que resistiram e lutaram pela democracia, a nossa terceira roda de conversa online nesse projeto que a gente está chamando dos 30 anos sem Maria, que em julho completa essa data em que ela nos deixou. Iniciamos no dia 10 de fevereiro, com os 111 anos de nascimento. Fizemos o Dia Internacional da Mulher, no 7 de março, comemorando e destacando a participação da Maria Aragão no movimento de mulheres. Nesse 31 de março, a nossa temática está voltada para discutir qual foi a militância, o papel que a Maria desempenhou durante a luta contra a ditadura militar. E aí convidamos o Marcelo Fontinelli, que é sociólogo, tem mestrado em Ciências Sociais, é doutorando em Ciência Política pela UFSCar e autor de uma dissertação exatamente sobre a Maria Aragão. E o João Otávio Malheiros foi prestista, historiador, mestre em História, também militante junto com a Maria Aragão. Já, vocês que acompanham as lives aqui já conhecem o João Otávio. E temos vários outros convidados aqui na sala que, depois da primeira rodada de falas, poderão também contribuir. Nós vamos começar, como sempre começamos as nossas conversas online, com uma parte mais artística. Nada mais relevante para o dia de hoje do que iniciarmos cantando a Oração Latina com César Teixeira. César Teixeira, que inclusive eu convidei, mas mais uma vez a agenda dele está meio perturbada, assim, ele viaja muito, para ele cantar, mas ele não está no plano B, que foi o vídeo que ele gravou a Oração Latina. A Oração Latina iniciando a nossa live de hoje. Essa nova oração é uma canção de vida, pelo sangue da ferida do chão, que não cicatrizará, que não pouco deixará de abrir a rosa em nosso coração. Diga assim: quero amassar, mas se for pra enganar, diga não.
assim a quem nos quer acolher, mas se for não diga não. Muito bem, com César Teixeira, Oração Latina, iniciamos aqui as nossas atividades de hoje, desse 31 de março. Então eu começo, Marcelo, passando a palavra para ti. Tu tens aí 15, 20 minutos, em seguida a gente continua com o João Otávio e faz a rodada mais aberta. Bem-vindo. Beleza, obrigado, Franklin. Vocês me escutam bem, gente? Sim. Primeiramente, sim, ótimo jeito de começar, né? Essa música, inclusive, quando eu estava no movimento estudantil, a gente cantou muito ela, né? E é interessante que até hoje ela embala muitas lutas, né? Já aí há muitas décadas, né? Então é isso. Obrigado, Franklin, né? E todos os presentes pelo convite. É um grande prazer estar aqui, né? Para falar um pouco da Maria Aragão, um pouco das pesquisas que eu venho desenvolvendo e também para a gente, né, discutir política, discutir conjuntura, né, que eu acho que a gente pode fazer isso tudo, né, paralelamente. Eu vou abrir um arquivo aqui com minhas anotações, então eu não vou ficar olhando vocês. Caso vocês precisem me interromper, é só falar que eu estou escutando. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que eu queria começar com uma pergunta, né? Por que estudar e celebrar a vida e a memória de Maria Aragão justamente hoje, quando o golpe militar de 1964 faz 57 anos? Eu acho que a gente pode dividir, né, o motivo para estar aqui fazendo esse debate, né, pelo menos em duas vertentes, né, em dois vieses, assim. Primeiramente, o que eu acho que a gente pode chamar de potencial heurístico, né, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer na minha dissertação. Que é usar os depoimentos de Maria e a trajetória de Maria para conhecer a história do nosso Estado, né? Maria Aragão, ela atuou politicamente, viveu durante um período muito longo, então ela permite, a partir também dos muitos depoimentos que ela deixou e que foram registrados, a gente conhecer um pouco mais da luta por uma sociedade mais justa e emancipada e das disputas políticas, né, no Maranhão como um todo. Em segundo lugar, um viés mais propriamente político, né, que não está descolado desse primeiro, né? Porque, acima de tudo, Maria Aragão ela deixou um legado, né? E esse legado ele está em disputa, né? Então, a gente está aqui também para disputar esse legado, para se apropriar desse legado e para trabalhar junto da definição, né, do que é esse legado, o que foi que Maria Aragão, né, deixou para a gente. E nisso eu acho, inclusive, que a gente deve negar certas apropriações, certas definições desse legado. Assim, em minha pesquisa na minha dissertação de mestrado, eu deparei com várias homenagens de Maria Aragão de pessoas que eu achava que jamais homenageariam ela, muitas delas caracterizando assim, agora que Maria Aragão morre, com ela é o fim de um ciclo romântico do comunismo, né? É o fim de uma etapa onde existiam pessoas como Maria Aragão, que, né, pessoas utópicas, né, que tinham essa luta irreal, né, no final das contas, né? E eu acho que a gente está aqui para dizer que é justamente o contrário, né? Ali não foi um fim, né, mas um novo momento, né? E isso é algo que está em várias das homenagens, inclusive em falas do José Sarney, né? Assim, é incrível como todos os jornais aqui do Maranhão dedicaram muito espaço para homenagear a Maria Aragão quando ela morreu. E ao mesmo tempo, né, que tem essa disputa pelo legado de Maria Aragão, tem também uma disputa pela memória da ditadura, né? Já faz vários anos em que a gente vive uma tentativa de revisar, né, e deturpar mesmo a história do Brasil, a história, o que é a ditadura militar no Brasil, tentando apagar os horrores da ditadura, né? Há muito tempo atrás, em 2009, a Folha de São Paulo já lançava editorial falando em ditabranda, né, querendo esquecer e apagar, né, todos os horrores e, né, e o viés mesmo violento ditatorial que assumiu
que assumiu o Estado. E, por fim, eu acho que isso também ajuda a gente a pensar a atual crise que a gente vive, né? O atual momento que é o governo Bolsonaro, né? Inclusive, é interessante a gente ver que essa tentativa de revisar o que é a história da ditadura vem de décadas atrás, mas ela ganha uma nova dimensão no governo Bolsonaro, né? Hoje a gente tem um presidente que homenageia torturadores abertamente, né? Que fala que quem quer saber onde estão os mortos da guerrilha do Araguaia são os cachorros, né? Porque quem procura osso é cachorro. Então a gente precisa, né, demarcar a nossa posição em relação a isso. Por isso que eu entendo que a gente está aqui para homenagear a Maria Aragão, mas muito mais do que isso, né? Se fosse uma homenagem simplesmente para homenagear, acho que perderia o sentido, né? Mas é uma homenagem, é uma tentativa de conhecer a realidade, é uma tentativa de pensar também como enfrentar essa nova ofensiva autoritária e conservadora. Então, assim, para ilustrar um pouco nossa conversa, entre, né, as muitas entradas possíveis que a gente poderia para falar da vida de Maria Aragão, que como eu falei, né, atuou durante muito tempo, militou no PCB, foi também médica, também atuou na educação popular. Então, assim, a gente tem uma infinidade né, de temas possíveis. Eu escolhi narrar aqui narrar rapidamente aqui as 5 vezes que Maria Aragão foi presa, porque eu acho que daí a gente consegue tanto aprender um pouco do que foi a luta dela, como aprender como o Estado, como a repressão do Estado operou, né? E aí eu queria começar destacando a primeira vez que ela foi presa, que foi em 1951, né? Bem antes da ditadura militar. A Maria Aragão ela chega em São Luís, volta para São Luís em 45, depois de se filiar ao PCB lá no Rio de Janeiro, depois de conhecer Prestes, né? Desde então muito fortemente ligada, né, ao Prestes. E em 1951 tem a famosa greve de 51 aqui em São Luís, né, onde a Ilha de São Luís ganhou o apelido de Ilha Rebelde, que foi um movimento muito forte, né, um movimento que teve muitos incêndios, muitas mobilizações populares, de combate à corrupção, né, muito em crítica a postura da oligarquia que vigorava na época, né, ligada ao Victorino Freire, e acabou que o PCB e Maria Aragão acabaram virando meio que um boi de piranha, né? Assim, a própria Maria Aragão fala nas memórias dela que o PCB não teve uma grande participação nas greves, né, que não foi o dirigente da greve, por dizer assim, mas de fato eles participaram, e Maria Aragão foi acusada por serem responsáveis pelos incêndios, né? Maria Aragão, né, fica 3 meses na cadeia, mas esse momento demarca um certo ponto de inflexão na vida de Maria Aragão, que ali ela começa a ser bem mais conhecida na cidade, principalmente por conta da coragem que ela demonstrou no momento da prisão, né? Por conta da reação dela, que ela teria dado um chute nos culhões de um dos policiais, né? E aí há uma ampla mobilização de médicos, de artistas, de intelectuais na cidade que vão, de certa forma, caminhar, né, ao lado dela até o fim da vida, né, com idas e vindas, mas ela sempre pôde contar com uma ampla rede de apoio na cidade, né? Se não fosse por isso, provavelmente ela não teria saído da prisão em 3 meses, né? Pois bem, como eu falei, né, isso foi antes da ditadura militar de 64, e por isso é interessante também que a gente consegue perceber que esse viés, né, mais autoritário, discricionário do Estado, ele não inicia em 64, né? Mas em 64 ele ganha uma nova forma, né? A lógica de exceção, né, que passa a vigorar em 64, ela passa a ser predominante, e o estado de exceção ele se expande, né? Ele já existia por uma certa ralé, né, entre muitas aspas, para os setores mais baixos, né, para as classes menos abastadas, mas ela passa a atingir também outros setores da sociedade. E entra também em cena o que a gente pode chamar de poder desaparecedor do Estado. Maria Aragão foi uma das vítimas, como vários outros militantes também aconteceram,
que é próprio de um terrorismo de Estado mesmo, né? Assim, que o Estado passa a assassinar pessoas e assumir com pessoas durante tempo indeterminado, né? E a tortura entra como uma política sistemática de Estado, né? A gente passa a ter um Estado de fato terrorista. Então, como já é, né, a gente já pode imaginar, em 64 inicia um período de terror, né, na vida de Maria Aragão e de todos aqueles que ousavam fazer oposição. Então, Maria Aragão, ela é presa imediatamente após o golpe de 64, né? Em 5 de abril ela já chega, ela já vai para a cadeia. A sede do PCB é invadida, né? É interessante lembrar também que o PCB vivia nesse período anterior uma situação de semi-clandestinidade, né? Apesar de existir, ter sede, mas ele era considerado um partido ilegal, né? Isso também facilitou com que Maria Aragão fosse presa em 1951 e colocou uma série de dificuldades, né, para a atuação de todos os comunistas que no viés institucional eram obrigados a buscar amparo, buscar guarida em outros partidos, né? Junto com Maria Aragão, ela disse que vários outros jovens foram presos, né? Porque ela havia ministrado cursos para vários desses jovens e aí por meio desses cursos a polícia acabou chegando a outras pessoas. A terceira prisão de Maria Aragão foi ainda em 64, só que no final do ano. Junto com ela, várias outras personalidades políticas e intelectuais aqui do Maranhão também. Benedito Puzá, Bandeira Tribuzzi, ela cita o nome, né, de mais alguns. E aqui é interessante também que a gente, pontuar que não apenas os comunistas foram presos, né, ou então nem necessariamente pessoas de esquerda, mas a forma como o Estado atuou, né, o aparelho repressivo do Estado atuou aqui no Maranhão, ela teve a ver também com disputas políticas, né, envolvendo Sarney, uma oligarquia em descenso e a outra oligarquia em ascensão, que era a oligarquia Sarney, né? Lembrando que em 1965 Sarney é eleito governador do estado do Maranhão. Depois vai virar senador e vira inclusive presidente da Arena, né, do partido da ditadura militar, dando sempre todo o apoio possível aos militares, né? Logo depois, em 1968, é decretado o AI-5, e aí esse estado de exceção e as medidas repressivas ficam ainda mais duras. Mas tem uma coisa interessante em relação ao Partido Comunista, né, a Maria Aragão, é que eles ficam momentaneamente... eles momentaneamente saem da mira, né, saem de ser os primeiros procurados pelo aparelho repressivo, porque o aparelho repressivo acaba dando prioridade para os guerrilheiros, né, para a guerrilha do Araguaia, para os militantes que foram para a luta armada, e Maria Aragão sempre foi contrária, né, à luta armada, como todos os militantes do PCB, né, pautaram suas ações sempre pela luta institucional. Bem, já a quarta prisão foi em 1973, e essa, sem sombra de dúvida, foi a mais terrível, né? Onde o que eu chamei de poder desaparecedor atinge Maria Aragão com muita força. E além de todos os terrores que Maria Aragão sofreu, esse tipo de evento, né, ele atinge todo o entorno, né? E é por isso que é de fato um Estado terrorista. Porque quando uma pessoa conhecida, né, uma militante, um exemplo, uma pessoa que circula, inclusive, nos altos estratos da cidade, né, que conhece políticos, conhece intelectuais, que é médica, some e ninguém sabe o paradeiro, né, isso gera mesmo medo, né, em todo o entorno, né, e gera uma dificuldade, né, de reorganização do movimento político de oposição. Então, como eu falei, os familiares de Maria Aragão ficam sem saber nada do paradeiro. A Maria Aragão, ela conta que ela foi retirada de uma casa de manhã, depois foi para Teresina, depois foi para Fortaleza, mas em todo esse processo ela não sabia para onde ela ia, quanto tempo, quando ela voltava, não sabia o motivo da prisão, né? Ela passa 7 meses presa em prisão preventiva e fica sem poder se comunicar com ninguém. E nesse momento ela é barbaramente torturada. Maria Aragão ela só vai conseguir ter alguma assistência
por conta da intervenção de pessoas importantes no Estado, né? No caso, o Roberto Macieira e também o José Sarney, né? E esse momento precede um verdadeiro golpe no PCB, né? Em 1974, já dizimada a guerrilha do Araguaia, todo o aparelho repressivo, todo não, né? Mas uma parte muito significativa se volta para o PCB. A maior parte dos militantes do PCB são assassinados ou vão para o exílio. Todo o comitê central do partido vai para o exílio, né? Em 74 e 75. Peraí, gente, como eu compliquei. Maria Aragão, ela sai da prisão e depois ela retorna normalmente, né? Ela sai para poder esperar o julgamento em liberdade e depois ela volta pela quinta vez, depois de julgada, enquadrada na Lei de Segurança Nacional, que é um dos grandes absurdos da ditadura que deixou uma longa herança aí, né? Um entulho autoritário. Pois bem, rapidamente para tentar concluir, né? Que já estou me alongando demais. Maria Aragão, ela tem também uma ampla atuação na redemocratização, que é o momento que ela passa a receber inúmeras homenagens. Ela se torna uma verdadeira instituição na cidade, né, e também no Estado. Ela se torna um símbolo da defesa da democracia. Ela é homenageada em escola de samba, ela é homenageada com busto, ela é homenageada das mais diversas formas possíveis, né? Todos os aniversários de Maria Aragão viravam verdadeiras festas, isso já desde a década de 70, no final, se eu não me engano. Inclusive por isso que na minha dissertação eu botei o título, né, de A Besta Fera Vai ao Paraíso, né, porque ela conheceu, né, tudo que de pior um ser humano pode experimentar, mas no fim da vida ela teve um reconhecimento, né, ela foi alçada, né, como uma pessoa que lutou né, pela democracia, lutou por um mundo mais justo, né, conheceu diversas homenagens. Pois bem, ela volta, né, a atuar politicamente depois dessa última vez que ela saiu da prisão, e a atuação dela foi muito marcada pela atuação na chamada corrente prestistas, né, pela ligação que ela tinha com Prestes, e ela sai denunciando os limites da democracia. Maria Aragão não nutria nenhum tipo de ilusão com o que chama-se, né, com a democracia burguesa, sai fazendo contundentes críticas ao colégio eleitoral, dizendo que aquilo ali era uma continuação da ditadura, e ela vai criticar diretamente o que ela chamou de continuismo, né? Tem um panfleto que ela lança em 84, em que ela fala muito claramente, né, ó, essa candidatura Tancredo-Sarney é mero continuismo, é a continuação da ditadura. O Sarney é alguém que sempre apoiou a ditadura, sempre foi ligado à arena, e a gente, né, não precisa denunciar essa posição dos que hoje pousam como contrários à ditadura, mas que permaneceram ao longo de sua vida política dando apoio a todos os atos autoritários. Bom, gente, é isso. Assim, para começar a nossa conversa, tinha mais algumas coisas aqui, mas eu acho que a gente pode deixar para o debate. Obrigado. Marcelo, se tu quiser mais uns 5 minutos para completar, tá de boa, tranquilo. Não, tá tranquilo. Muito Beleza. Boas informações que tu trouxeste para nós, trabalho bem consistente mesmo, parabéns. Obrigado, Sérgio. A segunda rodada, então, a gente pode explorar um pouco mais. Otávio, então, passamos para ti agora. Salve, salve. Como eu sou brasileiro maranhense do Vicência, eu quero saber se vocês estão me escutando, porque eu sou vítima aqui da nossa qualidade. Josemar até agora não conseguiu entrar, está tentando resolver o som também, mas a gente escuta bem. Até para trocar de operador é uma oportunidade. Deixa eu subverter um pouquinho aqui a nossa ordem do dia, né? Já que hoje nós temos uma ordem do dia das mais canárias da história das Forças Armadas brasileiras, entre aspas, brasileiras, e talvez até nem tão armadas, né, do ponto de vista da defesa. Mas eu queria fazer um exercício meio irresponsável, entre aspas, de tentar atualizar algumas questões da atualidade sobre o que seria uma ótica pelos olhos de Maria Aragão se viva estivesse entre nós aqui.
em que campo ela estaria e quais seriam as suas preocupações mais prementes. E não assim também do nada, só porque eu acho que ela faria isso ou aquilo, mas tentando estabelecer referências de pessoas que hoje comungariam, ou ela comungaria com os pontos de vista, porque eram companheiros de militância da época, né? Por que eu estou pensando em fugir um pouquinho da história, de contar a história de Maria Aragão do ponto de vista factual? Primeiro, porque Marcelo acabou de fazer uma dissertação que eu tive uma deferência, colaborei muito pouco por questões bem pontuais, ocasionais também, mas li e achei um trabalho primoroso. E também porque nós temos hoje, estamos até precisando publicar isso, não só a bibliografia que o Marcelo levantou, mas a bibliografia levantada por outros, né, que fizeram trabalhos também biográficos ou analisaram alguns aspectos da trajetória. Então, nós temos um material hoje publicado para quem quiser fazer essa pesquisa, né? Então, acho que não tem nenhuma grande revelação, né? E da nossa convivência eu posso extrair alguns elementos de interpretar essas coisas, né? Então, eu queria dizer assim, porque se hoje é o dia em que se inicia uma movimentação de tropa a partir de Juiz de Fora, de um general a soldo mesmo, comprado e pago, e como todo homem que se vende recebeu muito mais do que valia, né, pelos norte-americanos, eles saem em direção ao Rio de Janeiro, não houve resistência popular, a greve convocada fracassa, alguns elementos mais combativos tentam oferecer alguma resistência no Rio, mas são esmagados rapidamente. E João Goulart vai por exílio e ainda é deposto estando em solo brasileiro por uma manobra desta casa de grandes democratas que sempre preservou os direitos do povo, que é o Congresso Nacional, que é essa coisa que está lá, que já era essa coisa, sempre foi, desde 1989, né? Primeiro, não estranhemos a intromissão dos militares na política direta. A República já nasceu com esse cacoete e tivemos vários governos com militares na presidência da República, ainda naquilo que se chama de república e que de democracia para o povo tinha praticamente nada, a não ser uma casca vazia, uma república de oligarcas ligados ao latifúndio, com resistências grandes à industrialização, né, do país, tanto que acontece uma revolução armada, uma revolta armada de parte das classes que tinham econômico, por questões que começa por uma disputa eleitoral, mas que traduziam um conflito grande de interesses, que é o Getúlio Vargas, que é uma das coisas mais mal interpretadas, até porque já se chama Revolução de 30 e nunca se atribuiu um estudo. Tem muita coisa escrita, mas ninguém ainda conseguiu explicar por que se vai às armas para derrubar a República. E esse aspecto é muito, muito pouco enfatizado nos estudos. Né? Se enfatiza aquela grande praga da política nacional, que são os acordos de cúpula por cima entre as elites e discutindo de que maneira os grupos oligárquicos em que se subdividem as classes dominantes vão ferrar o povo e vão explorar até a exaustão vital as classes populares, inclusive as classes
ligadas à indústria, que há um surto de industrialização já no Império, que vai no começo da década de 20, um outro pique, e aos trancos e barrancos, o Brasil, que não é um país eco, mas é um dos 5 maiores territórios nacionais do mundo, vai cavando um lugar no tal Concerto das Nações, mas já sob a tutela no continente da doutrina Monroe, que nos reserva o papel de fornecedores de matérias-primas, de mão de obra barata, consumidor de importações de produtos, né, mais elaborados, e agora com a versão plim-plim, mais novinha, um destino de grande fazenda, sem trabalhadores humanos, tudo mecanizado, com satélite, quer dizer, é uma modernização do latifúndio. E muita gente hoje anda de braço dado com o agronegócio, beijando Cátia Abreu e se achando o tal, o que é uma desgraça do ponto de vista do povo. Então, onde estaria Maria Aragão aqui? Em 64, ela estava numa cidade que era a capital do Maranhão, que tinha 172 mil habitantes. A gente era menor, mãe que Teresina, um pouquinho abaixo de 1,5 vezes menos do que Belém, mas éramos 3 vezes maiores do que Cuiabá, que era capital daquele imenso fazendão também chamado Mato Grosso, aquele Mato Grossão. Né? Então, nesta cidade acontecem as repressões. Por quê? Porque havia um governo progressista, que era o governo João Goulart, que todo mundo, inclusive muita gente da esquerda, repete um aspecto anedótico dele, dizendo que, como ele era fraco, covarde, ele fugiu, foi-se embora, correu, e por isso que era... Mas ninguém diz que foi o presidente mais progressista da história da República, e eu estou incluindo, inclusive, o nosso camarada Luiz Inácio Lula da Silva, porque as propostas de João Goulart, que levaram ao golpe de 64, eram propostas de reformas estruturais, coisa que o PT nunca fez. Certo? Nem se propôs a fazer. Aliás, quando nós elegemos o Lula naquela eleição de 2002, ele jurou não fazer. Ele prometeu não fazer. Eu não vou mexer no latifúndio, eu não vou estatizar ou dar a banca, eu não vou brigar pelo petróleo até o último tiro, eu vou me compor com uma parcela mais civilizada do imperialismo, o que é uma grande patifaria do ponto de vista de comportamento político e muito mais ainda de visão estratégica. Que projeto temos na época, em 64, não só a intelectualidade toda ligada ou não ao PCB, que era um partido pequeno, urbano, ilegal, sem bancada parlamentar, né, e com uma relativa penetração nos sindicatos, que eram dominados, em sua grande maioria, ou por pelegos de direita ou por trabalhistas ligados ao Partido Trabalhista Brasileiro, do qual o PDT hoje é uma pálida sombra pela história. Então, era esse o quadro de 64. Aí tem uma médica negra, mulher negra, saliente, corajosa, que era a dirigente da Tribuna do Povo, que era o jornal legal do Partido Comunista. Né? E o Partido Comunista era uma força que tinha muito, muito prestígio, mas não tinha estrutura suficiente e não tinha uma visão estratégica, porque também achava, como até hoje muita gente da esquerda, inclusive da esquerda, que se reivindica revolucionária, ainda tem essa mania de viver nos parlamentos, de viver nas grandes articulações e negociações da cúpula e não tem nenhum empenho e nem simpatia pelo povão, e muito menos de um trabalho que organize o povo
para cumprir uma das coisas que está lá nas cartilhinhas dos marxistas, que é que o povo é o ator principal do espetáculo da sua libertação nacional e é também a classe operária quem deve libertar toda a sociedade da opressão capitalista. Ao se libertar, a classe operária liberta as demais classes oprimidas. E Maria tinha esse sentimento, primeiro, de ligação com as massas, segundo, de gostar do povo, ela gostava das pessoas pobres, ela clinicava para os pobres com prazer, com alegria nos olhos, ela fazia uma política já relatada por várias pessoas, naquela brilhante segunda rodada, inclusive, vários depoimentos de como funcionava a clínica de Maria. Eu acompanhei isso na Rua de Santana e depois nos endereços subsequentes. Mas o que Maria estaria hoje dizendo? Aí eu vou recorrer ao que Anita Prestes, que era camarada de Maria Aragão, desde antes da ruptura do Prestes, porque a ruptura do Prestes com o Comitê Central do PCB, que leva a que o Prestes, o Bezerra, o Adalberto Azevedo, a Anita Prestes e o Manuel Alves Ribeiro, que eram ou do Comitê Central ou quadros de muita importância na estrutura do PCB no fim dos anos 80, no começo dos anos 80, é um documento da Anita tentando responder, que é elaborado em diálogo com o Prestes, que é a que herança nós devemos renunciar. E o que a Anita propugnava era que se renunciasse a esta visão historicamente sepultada de que nós teremos uma burguesia que goste do Brasil, que queira enfrentar o imperialismo e que queira garantir ao nosso povo as condições mínimas de uma existência com dignidade. Então, esta é a visão. De onde vem essa visão? Do tempo em que Prestes no exterior e começaram a fazer uma análise crítica da longa trajetória dos comunistas, que começa em 1922 e se acentua a partir da entrada do Prestes no PCB, já lá por volta de 1935. Quem influenciou muito, do ponto de vista teórico, Prestes, nesta sua conversão a uma visão completamente socialista da Revolução Brasileira, chama-se Florestan Fernandes. E Maria Aragão, então, ainda no tempo, já nos estertores da ditadura, promove a vinda de Florestan Fernandes, que faz uma conferência na Assembleia Legislativa, um dia, inclusive, que o Comitê Central daquele PCB, que vai com Roberto Freire para o liquidacionismo do PPS e extingue momentaneamente, que depois foi visto que ele não tinha nenhuma legalidade, ele extingue o PCB e cria um partido como tantos que se converteram ao liberalismo de esquerda no Brasil. Então, lembre-se, Maria Aragão sai da prisão, vem para um panorama político em que a esquerda estava moralmente derrotada, porque ela foi derrotada fisicamente com o massacre de seus quadros valiosíssimos, que foram para a guerrilha ou que foram para as câmaras de tortura e desapareceram, e foi uma repressão vasta, profunda e extremamente. A onda de prisão de 75, no qual são mortos 13 quadros dirigentes do PCB, que se juntam a outros quase 40 que foram mortos na repressão em vários outros momentos, ela atinge mais de 5.000 militantes do PCB. Como Marcelo frisou, essa é uma repressão que acontece depois da derrota da guerrilha do Araguaia, que dizima também 70, se não me engano, caídos, e honra e glória para todos que, por qualquer motivo, se levantaram contra aquela ditadura, porque ali começa a nossa sina de nos alistar ao lado
mais nocivo das potências imperialistas, que é o nosso lado do Tio Sam. Então, Maria concordaria com Anita dizendo que faltou resistência ao golpe de 64 porque não havia uma força política com capacidade de dirigir essa resistência popular. Não havia penetração na massa, como a gente via, organização das bases, não havia uma política populista de tentar interferir naquele grande jogo hipócrita, na maioria das vezes, das classes burguesas, das oligarquias, em que ela se organiza para disputar as fatias do Estado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Maria, até por suas raízes pessoais, ela não tinha simpatia pelos abastados, pelos proprietários de fazenda, embora ela não cultivasse em nenhum momento, tanto que em nenhum momento ela jamais acusou pessoalmente um torturador dela. Ela sempre entendeu que isso fazia parte de uma grande luta política e que ela estava lá não por ela, e que as pessoas que estavam lá torturando também estavam lá, mas não por razões pessoais, mas por razões políticas. Então, ela se comportou com grande dignidade, nunca delatou o companheiro, sofreu fisicamente, mas não guardava rancor, ela nunca xingou. Diz assim, aquele filho da puta do nome, dando nome, aquele cara me torturou, embora ela soubesse. Depois ela identificou, várias pessoas foram depois apontadas. Então, essa era uma característica de grande importância, porque ela não tinha ódio pessoal de ninguém, tinha um ódio de classe profunda, e ela também era uma excelente arrecadadora de finanças com essas pessoas que diziam que ela era um amor. Ninguém me ama impunemente. Quanto é que você vai colaborar para a tal? Quanto você vai dar para o aluguel da sede do comitê tal? Como você vai sustentar não sei o que? Não sei. E assim ela fazia na rua, encontrava várias dessas figuras das elites maranhenses contribuíram financeiramente por conta desta tática de Maria. Quando chega 82, Maria elege um vereador comunista dentro da aliança do MDB em torno de Haroldo Saboia, que era o jornalista Aldionor Salgado, que depois tem seu mandato ampliado, né, na prorrogação dos mandatos, vai até 88, e em 85, 86 ele se transfere com mandato e tudo para o PT. O grupo que se organiza em torno de Maria era um grupo basicamente de burgueses, tinham poucos proletários, era uma juventude muito combativa, mas quase todos quadros da Universidade Federal do Maranhão, poucos trabalhadores do comércio, da indústria gráfica, porque a parte vinculada aos trabalhadores da construção civil e aos ferroviários, que já não eram uma categoria importante, os ferroviários, eles ficam no partido oficial, no Partido Comunista Brasileiro, que era parte da herança que... Essa foi uma decisão muito doída para Maria. Ela tinha toda uma trajetória vinculada ao PCB. Mas ela ficou numa minoria, como o Prestes ficou em extrema minoria, não havia interesse nenhum de discutir a orientação estratégica, e havia no grupo que se organiza em torno de Luiz Carlos Prestes e das suas posições uma divergência. Se decide estrategicamente, já estou terminando, estrategicamente você não vai resolver nenhum problema do Brasil, nenhum problema do povo brasileiro dentro do capitalismo, você só abre uma alternativa possível historicamente, que é o socialismo. E isso é... Mas, mais do que isso, o grupo em torno do Prestes começa a elaborar uma estratégia que parte da identificação de o que precisa ser feito, basicamente, para que se comece a abrir o caminho para o socialismo no Brasil, além de memes e de posts na internet, né? É derrotar politicamente as classes que sustentam o atual Estado e o poder de Estado que ele organiza. Que classes seriam essas? Bom, primeiro, latifúndio.
O latifúndio perpassa o poder no Brasil já diante do Império e continua forte, né? Continua forte, não, continua inexpugnável. Nem o MST conseguiu arrancar o latifúndio de uma posição de poder. Certo? Segundo, são as burguesias, né, brasileiras que só vivem porque são comissionadas pelo imperialismo. Elas vivem de vender a pátria e de receber uma comissão. Elas não têm um projeto concorrente. E um exemplo disso é a indústria automobilística nacional. Que indústria automobilística nacional? Nós não chegamos a ser uma Coreia, uma Índia, uma Polônia. Nós não fabricamos mais nem carrinho de mão, que até a Tramontina já é do capital internacional. Que dirá? E assim nós vamos. Então, onde estaria Maria hoje? Seguramente não estaria naquela live de ontem, em que o secretário de Saúde diz com a cara dura que estamos indo muito bem, que o Maranhão é um estado em que menos se morre de Covid, e eu não sei de onde é que este povo está tirando esta ideia de que 6.050 mortes no Maranhão, 320 mil mortes no Brasil, é um sucesso no enfrentamento da pandemia. Hoje, por curiosidade, eu fui ver o Haiti. O Haiti, aquele negócio que a gente diz que não é aqui, graças a Deus, o Haiti não é aqui. Com seus 11 milhões, mais de 11 milhões de habitantes, não tem tantos mortos na pandemia. O Paraguai, que tem a mesma população do Maranhão, mas não é isso, o número absoluto de mortes engana. O problema é que a nossa taxa de letalidade, que é o número dos que adoecem, dos que adoecendo morrem, no Maranhão é 2,5. Cada 1.000 maranhenses, 2,5 vão morrer nos hospitais do sistema de saúde do Maranhão. Quase todos privados, inclusive os públicos, que são 70% geridos por uma empresa do Estado, mas com mentalidade de mercado privatista, e os outros 30% são concessões para entidades fajutas. Não sei como alguém vai numa comemoração de direitos humanos ainda botar banca e dizer que estamos no bom caminho e ninguém protesta. Eu tive que abandonar aquele espaço, perdi as esperanças. E hoje continua sendo elogiado porque fui reeleito presidente da Comissão Nacional dos Secretários de Saúde. O Brasil é o segundo maior fracasso mundial. Se fosse o escola de samba, nós estaríamos, junto com os Estados Unidos, rebaixados para o grupo inferior dos países, se fosse o regulamento das escolas de samba do Rio. E não adianta a gente ser a ala nota 10 de uma escola que foi rebaixada, que não conseguiu se classificar no desfile principal. Então, esse marketing, ele é terrivelmente voltado contra o povo maranhense. Né? Então, Maria estaria questionando isso hoje. Estaria questionando a falta de uma robusta oposição de esquerda a este governo de centro-direita que está à frente do nosso Estado, não, do Estado das oligarquias maranhenses que são donas do Estado desde o fim da balaiada, nunca abriram mão, nunca deixaram de ser. Não há nada que sair desse Estado da forma que ele existe, que seja uma mudança estrutural em benefício do povo. Então, acho que eu fazendo esse ajornamento, eu acho que eu tiro um pouco aquela visão de que Maria é a santa. Não, Maria era uma comunista que queria extinguir o sistema capitalista a partir da realidade concreta, e ela, nos últimos anos, junto com quase todos esses camaradas que se reuniram em torno das posições de Prestes, em um profundo estudo da história política, da história da sociedade brasileira, da história das estruturas que oprimem o nosso povo, e vislumbrando sempre um caminho que levasse ao socialismo definitivamente
A terceira classe que ela gostaria muito de ver derrotada são as classes vinculadas diretamente ao imperialismo e que agem dentro do Brasil como jamais Maria aceitaria a cessão da terra. Era mais fácil ela pegar um barco, atravessar a Baía de São Marcos e ir para a porta da base, se acorrentar e chamar a imprensa e mandar todo mundo a porra, que era o palavrão predileto dela. Então, grande Maria, e para todos os jovens que estão assumindo posições de luta e estão assumindo, muitos jovens estão vindo para a luta porque a vida nos empurra para a luta e ninguém vai aceitar ser reescravizado sem lutar. É muito importante que a gente reflita sobre isso, porque hoje mesmo a queda da Dilma também é um momento em que isso fica bem evidente. Continuamos fazendo uma política para forçar acordos na cúpula e todo acordo de cúpula, vide aquele acordo do colégio eleitoral, é em detrimento dos interesses do povo e em benefício das elites, como dizia Walter Benjamin, em benefício dos vencedores de sempre. Então, acho que era isso. Eu sei que eu fugi um pouquinho do seu roteiro, Franco. Eu acho que não falta mais para a gente dados de biografia, e depois do trabalho de Marcelo, acho que está faltando agora alguém pegar tudo isso e fazer um super artigo, como o Haroldo propôs. Eu acho um excelente trabalho, mas ainda não arranjamos os meios de viabilizá-lo. Não? Era isso. Espero ter pelo menos deixado a gente inquieto. A gente ainda tem aqui uma segunda rodada, que é os nossos participantes aqui da sala que queiram fazer alguma consideração. Tenta aí de um espaço de 10, 15 minutos para a gente fazer uma consideração final com o Marcelo e com o João Otávio, para não extrapolarmos o limite que definimos para a veiculação da live, né? Eu quero agradecer a presença do Josemar Pinheiro. Ele não conseguiu resolver o problema do som, mas está aqui nos acompanhando e escutando. Ele não consegue fazer a participação, como ele até se dispôs a fazer algumas colocações. O Charles pediu para fazer uma fala. Diga lá, grande Charles. Tudo? Sim. Tá tranquilo. Tá. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade. É o segundo encontro que eu participo, que é organizar esse ciclo de debate, ciclo de rodas de conversa virtual, né? E eu falo na questão da Aragão, na questão acadêmica, na perspectiva acadêmica, porque uma experiência pessoal, eu nunca tinha ouvido falar da Maria Aragão. Eu até achava que Maria Aragão era um homem por causa do sobrenome Aragão, né? Você vê como a falta do ensino da história da cultura africana e afro dentro das escolas de ensino básico faz a grande diferença. Eu falo isso no sentido de como a história de uma mulher negra maranhense que fez tanta diferença na vida das pessoas, é de suma importância para iniciar, é de suma importância para poder motivar em períodos em que vivemos, período de pandemia, e para além de pandemia também, período que nós estamos sentindo se aproximar, que é essa nova ditadura, uma ditadura, digamos que aí mais aperfeiçoada, uma ditadura, digamos que, sendo bem redundante, contemporânea mesmo, né? Não naquele formato de teatro. Mas então, a minha intervenção, eu não pretendo me alongar muito, é mais no sentido da importância de estudar figuras negras do nosso Estado, né? Isso na perspectiva da Lei 10.639. Eu, como professor, quando formado pelo curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros na UFMA, e onde tive a oportunidade de conhecer a história da Maria Aragão e saber também que antes de
construir toda essa história, né? Toda essa história eu conheci através do livro do Emílio Azevedo, que é A Besta Fera no Calabouço do Inferno, uma coisa assim. Alguém me corrija, por gentileza. E então, é quando eu vejo que também toda essa história de como médica, de como militante, ela também se forma no magistério e também é professora, né? Também isso muito pela influência da própria mãe, e que acredita, assim como também acredito que todos que aqui estão participando, e eu também acredito muito nisso, de que a educação ela é capaz de transformar a realidade de pessoas. E, de fato, realmente, eu me incluo também nessa colocação de como a educação transforma a realidade de pessoas. Eu, como morador no fio da história, obrigado. Isso mesmo. Morador do Polo Coroadinho, onde tive a oportunidade de conhecer 2 países, 2 continentes. Obrigado, Marcelo Fontenelle. Sabia. E então, sabia que você iria ajudar. Então, onde eu conheço a história da Maria Aragão, de entender de como a educação ela faz a diferença na nossa vida, e onde me leva para 2 continentes, 2 países onde nunca imaginava ter nem passaporte na vida, e eu, por conta da educação, por conta da Unigrade, por conta da Universidade Federal do Maranhão, por conta do meu curso, consigo alcançar certos espaços, onde, infelizmente, é um espaço que ele é elitizado, né? É um espaço que infelizmente, a universidade ela não é construída para o preto, para o pobre, para o favelado. Ela é construída para o pensamento eurocêntrico, e, para além do pensamento eurocêntrico, ela é construída com seus cursos, com seus prédios, para pessoas que já têm o privilégio de ter tudo na sua vida, de ter o seu carro. Lógico que não estou aqui colocando em xeque só porque a pessoa tem um carro, tem um apartamento, tem um professor particular, depois do seu ensino regular, ou pela manhã ou pela... Para concluir, né? Vou concluir. É porque eu falo um pouco demais. E então, falando da Maria Aragão, e muito bem do que o Otávio falou, de que como a referência da Maria Aragão ela consegue sobressaltar a referência, o nome, as atitudes da Maria Aragão como comunista, ela consegue ressaltar, ela consegue sobressaltar, na verdade, instituições, ela perpassar disso, infelizmente, do que nós vivemos hoje no nosso campo de esquerda, de pessoas que, infelizmente, se apropriam de causas nobres, de causas sérias, e, infelizmente, se institucionalizam ao redor dessa temática e acabam se apropriando e esquecem, infelizmente, de que por que estão ocupando a frente daquela causa. E a Maria Aragão, ela é essa referência. E ela consegue reunir os intelectuais e as pessoas influentes da nossa cidade. Já vou concluir, professor, para não atrapalhar. Então, só para concluir mesmo no sentido do que eu estava, de como é importante, de como é de suma importância saber se apropriar de situações como essa de que a Maria Aragão viveu, que isso serve como influência para a vida de cada um de nós, né? Digamos, eu também, principalmente, serve como influência para mim, como morador do meu polo, como uma pessoa que também possa ser capaz de poder transformar a realidade de pessoas. É só isso, professor. Ok, nós temos a Fátima também. Eu não sei se a Léa também está pedindo. E o Juan faz a pergunta no bate-papo: quais as obras confiáveis sobre o período na nossa região? Então vamos lá, Fátima, depois Léa. Boa noite, companheiro. Sim, boa noite. O que eu quero falar da Maria é assim, uma coisa da minha infância, de uma certa, depois da minha juventude, com uma convivência com ela, mas que eu, desde a infância, através da minha tia-avó e madrinha de batismo, chamada Dindinha, que morreu com 106, vou conhecê-la. Ela era normalista e bacharel em Direito, advogada, na verdade, né? Tinha a carteirinha da OAB, economista, e ensinava na Faculdade de Economia e ensinou em muitas escolas. Ela cursou, fez o curso normal junto com a Maria Aragão, na Escola Normal do Estado, né? Então, ela fica dessa fase. Eu ainda era criança, não é?
Eu ainda era criança. Eu me lembro que no dia 1º de abril de 1964, ela me acordou e disse: minha filha, acorda, acorda que o país está enlouquecendo, o exército está na rua. Está na rua, derrubaram o presidente. Não se sabe o que vai acontecer. E eu tinha 7 anos de idade, eu ia fazer 7 anos de idade. Então, ela conversava muitas coisas comigo. Ela me falava que a Maria, uma vez, numa manifestação de estudantes na Praça Deodoro, rasgou o diploma dela de normalista. Não é? Fez um discurso, rasgou o diploma de normalista. Eu me lembro quando o Dindinha foi receber uma condecoração, que a Maria também foi receber, na escola modelo do governador Newton Bello. Eu era bem criança. Aí eu comecei a encher o saco, porque aquilo ali estava um pé no saco. Imagina uma criança de anos de idade, lá, nessa chegar, e aquilo me dando uma raiva desse governador, foi me dando uma raiva. Aí Dindinha dizia assim: minha filha, vamos embora, ele está chegando aí, fica quietinho aqui que ele está chegando. Eu disse: mas Dindinha, eu quero ir embora, eu não aguento mais esperar esse governador. Aí, quando ele chegou, eu disse: olha, esse aí que é o governador. Aí Maria Aragão estava assim, de cara de Kombi. Então, as coisas engraçadas assim de Maria, né? E depois, uma convivência com ela, primeiro no movimento estudantil, no movimento político, fundamos o Comitê de Anistia, não é? Para receber os anistiados lá, que foi o Neiva Moreira, o Brizola, enfim, aquela turma toda lá que saiu, principalmente os maranhenses. Fundamos o Comitê de Anistia e participei, graças a Deus, de muitas lutas com Maria, muitas. Tem um que eu fui Vitória, né? Eu e a Cecília para a Vitória, nós fomos cuidar da mãe dela que estava muito doente, horrorosa e tal. Aí, e eu, a morte de Maria Vitória, eu sei que tu é muito amiga dela, tivemos uma juventude, eu vou te dizer, Maria Aragão morreu. Porra, aquilo me deu uma porrada, bicho, tu é louco. Eu digo, meu Deus, eu sabia que ela ia morrer, porque antes de ir para Vitória, o Departamento Rural da CUT, né, depois de um longo processo de seminários e discussões no Maranhão todo, junto com Manuel da Conceição, Querubina, tesoureira da CUT nesse período, né, que era da minha Dindinha, lá onde eu nasci, fui criada por ela, bem do lado, assim, vizinho. Fundamos esse departamento rural. Ela já estava ruim, ela já assim demais, sentada. Aí nós fomos no Seminário Santo Antônio, lá no bairro de Santo Antônio, e ela dizendo para mim: minha filha, eu não vou durar muito tempo mais, meu coração não vai aguentar. Tu vai fazer muita falta, Maria, uma coisa dessa. E eu me lembro essas coisas, né, essas lutas, essas coisas. Então, eu história de 2 períodos. Do período da minha infância, da minha Dindinha, me contando as coisas sobre ela, a juventude, que eu passava, quando criança, pela casa dela, que é a casa de... E eu só vim frequentar depois da minha juventude, que eu comecei a militância no movimento. Essa imagem que eu tenho de Maria, que é aquela mulher aglutinava a esquerda. Maria aglutinava a esquerda, né? Sem vergonha, vai para um lado, outro para outro, faz isso, outro faz aquilo. A esquerda vai lascar com os quilombos. O Trump, quer dizer, uma esquerda faz uma coisa. Então não tinha essa bandalheira toda, não. O negócio era mais sério, mais a gente. Então, é muita saudade que eu tenho de Maria. Muito obrigada. Desculpe aí eu ter me alongado. Viu? Isso, Fátima, tranquilo, que o nosso tempo está correndo. Então, nós temos a Leia, o Zé Geraldo para fazer as falas. Aí eu aproveito só esse detalhe aqui, que é a fala final da Fátima. Nós estamos mais ou menos planejados para o seguinte: 7 de abril, eu estou tentando ver se a professora Ironildes, que é a presidente do Instituto Maria Aragão, médica,
se a gente consegue articular a próxima conversa online em torno do tema Maria e a defesa da saúde, a luta pela saúde pública, né? Dia 1º de maio, esse aqui que eu lembrei enquanto que a Fátima falou, que a Maria ajudou a fundar o Departamento de Trabalhadores Rurais da CUT. A ideia é tentar pegar mais a Maria e a luta da classe trabalhadora, operária, né? E dia 23 de julho seria a ideia é tentar reunir um máximo de amigos aqui por essa ferramenta e a gente fazer uma homenagem a esses 30 anos, com depoimentos, etc. E no meio do processo a gente já tem o Milton Pinheiro, que é da Fundação Nacional do PCB, do Comitê de Comemoração dos 100 anos do PCB, que já se dispôs a estar na atividade do dia 1º de maio conosco. Eu vou tentar ver se ele também fica nessa segunda. De maneira que é mais ou menos dessa maneira que vai funcionar aqui as nossas agendas. Então, Leia, depois Geraldo, daí a gente retoma para os dois amigos Otávio e Marcelo fazerem a consideração final, ok? Leia. Boa noite, parabenizar os dois palestrantes e compartilhar com vocês a minha vivência que eu tive com Maria Aragão, no período em que eu, enquanto servidora pública, da época a Fundação CESP, hoje a Ministério da Saúde, nós estávamos fundando o nosso sindicato, o Sindicep, né, junto com o Washington, e ela foi, assim, uma pessoa que deu uma colaboração muito importante, né, nesse processo de fundação do sindicato. E nesse período, eu me lembro muito bem, não tenho certeza se foi 89, 90, ela estava acidentada, ela estava com a perna engessada e eu era responsável, digamos assim, para deslocar, para levá-la em casa, levá-la nos locais onde a gente fazia as reuniões. E foi uma oportunidade interessante de na residência dela, ver realmente dezenas de pessoas humildes, né, aguardando atendimento, e ela chegava cansada já das nossas andanças, e já assim, me deu perto de meio-dia, mas ela já ia atender as pessoas que estavam aguardando. Então, assim, e nessas andanças ela falava da sua história, falou que ela esteve na Rússia também, e foi assim, uma pessoa assim pequena, né, mas de uma grandiosidade, digo assim, ela tinha uma luz tão grande, uma fortaleza, uma pessoa que inspirou muito, assim, para mim foi uma pessoa muito marcante, mesmo tendo sido pouco esse tempo de convivência que eu tive com ela, né? Me lembro muito bem também de um dia que eu fui buscá-la para uma entrevista que nós íamos dar na difusora, e era para falar do sindicato, da formação do sindicato, e, claro, ela que foi, assim, a entrevistada. E, naquele momento, assim, eu tive a oportunidade de ver realmente aquela pessoa, assim, que tinha, assim, muita convicção do seu papel na sociedade. E ela passava isso para todo mundo. Então, assim, para mim, eu queria destacar como uma pessoa, assim, que me inspirou muito. Eu me filiei ao PCB, né? Na época, muito ainda influenciada também pelas falas já do Roberto Freire, mas seguramente a Maria Aragão foi que plantou a semente, né, de uma sociedade mais justa. E isso ela demonstrava no seu dia a dia, né? Eu tive a oportunidade de ver isso. Então, era para compartilhar com vocês esse momento. O João Otávio falou que ela gostava realmente de uma ligação muito forte com a massa, gostava do povo. Eu tive a oportunidade de ver concretamente isso, né? E também xingava muito. Enquanto ela estava zangada, sai de perto. Então, eu ouvi muito palavrão, mas assim, eu concordava com os palavrões, porque o que ela estava reclamando era realmente de algo muito injusto. Então, era isso que eu queria falar. E também acrescentar, dar parabéns a Marcelo. Eu sou madrasta do Marcelo, então sou suspeita para dizer que o trabalho dele é fantástico. Parabéns a vocês todos pela iniciativa. Obrigado, Léa. Já te convido para o 1º de maio. Está na lista aqui o Monteiro, o Washington, né, que estavam na CUT, no Sindicep. Tu também puderes nesse dia disponibilizar a agenda, já soma conosco. Com certeza.
Quero Perfeito. agradecer a Pode contar presença comigo. do Josemar, do Pedro Iglesias, do Murilo Santos, do Juan, da Edinalva, que também está aqui conosco, do Charles, da Leia e do Zé Geraldo, a que eu passo a palavra agora. Obrigado, Douglas. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu camarada João por ter tido a coragem de me convidar para participar dessa roda de aprendizado para mim. Ele disse no início da fala dele que ia bagunçar com a pauta. Quem periga de fazer isso sou eu. Porque, não sei se o João falou, eu não tenho culpa de ter nascido bem antes de vocês todos. De modo que as falas do Marcelo e do João, eles, pelo menos o João sabe, mexe com boa parte das minhas raízes. Tá? E eu queria apenas pensar duas coisinhas. Uma da fala do Marcelo, que eu não conhecia, e outra do João. O Marcelo se referiu a Aragão, que na época foi trabalhado, entre aspas, com um boi de piranha. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que ela fez concretamente? Gostar de estar ao lado dos pobres? Isso é algo demais? Né? Denunciar a ditadura é algo demais? Dependendo do contexto, é subversivo. Mas acontece o seguinte, enquanto nós estávamos falando, apareceram aqui algumas notícias dizendo que o Bolsonaro já escolheu os novos chefes das Forças Armadas. Aí eu liguei com a entrevista que eu assisti ontem de madrugada, dada pelo Zé Genuíno ao Luiz Nassif, em que ele recordou o que estaria por trás na armação desse jogo de xadrez das trocas dos militares. E ele vai até... Precisa lembrar que a nossa República foi proclamada por um militar negro. Proclamação da República, Deodoro da Fonseca, militar negro. Né? E as Forças Armadas sempre tiveram, de uma forma ou de outra, no palco dos acontecimentos. E eu fico preocupado com esse momento agora. Aí eu quero ligar a metodologia da história que está por trás da fala do João. Com todo respeito a Maria Aragão e com todo respeito ao estudo de história, a recordação da memória só tem sentido se ela nos servir e dar um alento, dar dicas para agir agora, com competência. E sair de muita reflexão livresca ou intelectual, ir para uma mesa de trabalho, rearmar algumas peças para ver o que é que se vai fazer agora, como a Maria Aragão fez na época dela. Foi fazer alguma coisa. Ficar discursando com teses acadêmicas sobre o que é isso e aquilo, o que é socialismo, principalmente quando trata muito de ismo. Eu nunca fui filiado a qualquer partido. Sempre digo para os companheiros de PT, de PC, PCdoB, que eu sou amigo do terreiro. Não sou filho de santo cabeça feita, mas sou abian, sou amigo do terreiro. E trabalho por algo como sempre trabalhei. Na igreja presbiteriana, que eu era membro, mas eu frequentava a igreja metodista. Por quê? Porque cuidava mais dos necessitados, trabalho nas favelas. Quando eu cheguei no Rio, com bolsa de estudo da Fundação Getúlio Vargas, em 54, convivi com os canhões na rua, suicídio de Getúlio Vargas. E depois, trabalhava na igreja, no Favela da Gamboa, por cima do túnel lá da Estrada de Ferro, do túnel. Era minha atuação subversiva. Vou começar a terminar. Mexeram com a minha raiz. Eu estou preocupado com algumas coisas análogas. A história não se repete, mas algumas posturas são análogas, são parecidas. Perigo de serem procurados alguns bois de piranha hoje em dia. Não precisa nem ser por motivos ideológicos. Basta até por não simpatia pessoal, alguém pode ser acusado. Vou dizer algo estranho e contraditório. Quem promoveu a minha remoção ex officio de Recife para São Paulo, não é? Com muita honra para mim, que eu era importante e não sabia, foi o Gilberto Freire. Eu fui transferido como uma coisa. E quem me deu guarida em São Paulo foi Laerte Ramos de Carvalho, que era diretor do Centro Regional de Pesquisa Educacional de lá, reacionário, escreveu os editoriais de educação para o Jornal Estado de São Paulo. Foi o que humanamente me deu guarida. Sabe quem eu temia mais? Os meus irmãos de igreja, que eu dizia para o Paulo Rosas, amigo do Paulo Freire, Paulo, o que é que esse cara que tem contra mim? Ele disse, fica quieto, você não aprendeu a chamar o homem de mestre, ele arranja um motivo, tu vai ser preso como Paulo. Ele se referiu ao Paulo Freire. O que é que você quer? Vai para São Paulo. Vai. São Paulo é uma selva, você se esconde por lá. Lá fui perseguido.
Então, agora a outra contradição. Quando eu consegui, por indicação de alguém que estava sendo perseguido e foi se refugiar em Porto Rico, ele tinha sido convidado, Levi Cruz, sociólogo, para ser pesquisador do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofias e Letras de São Carlos. Fui lá, acertei tudo, estava pronto para ir. Quando eu volto para a Faculdade de Filosofias e Letras da Maria Antônia, onde Florestan Fernandes era o Papa, ele veio pelos corredores, forçou a mão do ombro, quero falar com o senhor. Não fica bem eu permitir que o senhor seja contratado lá para São Carlos, que tem muita gente, que meus orientandos com tese, o senhor agora vai começar a sua vida de pós-graduação, conclusão, perdi o emprego e passei a pastar. Quem fez isso? Florestan Fernandes. Quem me mandou para lá? Gilberto Freire. Por quê? Que eu trabalhava junto aos grupos de Miguel Arraes, que protegia os trabalhadores rurais. Trabalhava como técnico em administração pública. Então, veja, hoje em dia eu temo, por isso que eu digo que mexe com as minhas origens, eu vivo controlando minha emoção como agora. Dessa rearrumação dos quadros dirigentes, tem coisas, como diria o mineiro, tem carne debaixo do angu. O Jesuíno, ontem, fez algumas recordações dessas coisas. A gente precisaria recolocar as peças na mesa para ver como fazer o jogo. Não é ficar apreciando os outros jogarem. E jogar pedra é fácil. Recordar teorias e fazer novas ilações sobre ismos é fácil. Para quem tem a boa lábia, boa cabeça, boa verve, é bom. Mas ir para a rua ou não ir para a rua, trabalhar em sigilo, como trabalhava meu irmão, que era do antigo Partido Comunista em Recife, a família não sabia, olha como era antigamente. A família, eu não sabia. Ele era estranho. Tinha correspondência com a Polônia, a Hungria, a Romênia, a România, a Tchecoslováquia. E o motivo por quê? Ele era o diretor cultural da célula do PC de Recife. Então, hoje em dia, as coisas estão muito diferentes, estão muito mais abertas. Então, gente, vamos trabalhar e vamos propor coisas para uma outra coisa que tem que surgir pós-pandemia, que eu chamo de pandodia. Desculpe ter me alongado, é difícil conter a emoção. Que isso, sempre bom te escutar, grande Zé Geraldo. Então, a gente faz agora a rodada de considerações finais. Vamos agora de inverter, João Otávio. Começa por ti, termina pelo Marcelo. 5 minutinhos. Pronto. Acho que na próxima live você precisa botar umas 4 horas de... Não estou reclamando. Porque surge muita coisa, né? E também, se o foco era Maria contra a ditadura, era bom a gente também ver como foi o fim da ditadura no Maranhão, o fim, entre aspas, né? Quais eram as posições das forças que hoje estão aqui, mas naquela época, e a decorrência tal. Eu vou encerrar lembrando o seguinte, Maria sempre dizia o seguinte, a burguesia tem muita força não só porque tem dinheiro, mas porque ela é uma força política muito organizada. Ela tem as estruturas para fazer política. E nós, do polo dos oprimidos, temos apenas como fonte da nossa força a organização do povo, porque nós nunca vamos ter dinheiro igual a burguesia, igual ao imperialismo e latifundiário. Então, se a gente não aprender a organizar o povo, mesmo na pandemia, se a gente não aprender a conversar com o povo e ficar só nós nas carreatas, nos panelaços, nos condomínios, e não irmos para a periferia, a gente não vai entender. Quando eu falo mal dessa estratégia de matar povo que o Maranhão também implementa, em nenhuma divergência com o modelão nacional do Bolsonaro, tanto que a nossa taxa de letalidade no Estado é a mesma da taxa de letalidade federal. Então, que política diferente que nós estamos fazendo se nós estamos matando gente igual? E estamos fracassando terrivelmente se a gente se comparar com os nossos vizinhos do Piauí, com os nossos vizinhos da Bahia, com os nossos vizinhos do Tocantins e empatamos com os nossos vizinhos
do Pará. Então, eu não estou entendendo esse marketing dessa coligação de centro-direita que rege o estado do Maranhão. É um absurdo. Hoje nós estamos agora com 6.070, então Maria estaria brigando na rua por vacina para todo mundo, criticando essa lentidão. O Maranhão é um dos 5 últimos colocados na vacinação. Que marketing positivo a gente pode fazer desse morticínio? Não existe isso, né? Então, nós teremos que pensar na Maria Aragão no enfrentamento de estar avançando e muito pela passividade que nós estamos oferecendo na contraposição ao avanço, e eles estão assanhados desde 2013, e nós ainda não conseguimos firmar o pé para reverter. Nós ficamos sempre aguardando. Agora, a desculpa é a pandemia. A Europa está morrendo mais gente, porque tem uma estrutura capitalista mais avançada. Se vocês forem notar, quanto mais o capitalismo está avançado, mais gente está morrendo, inclusive no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os centros em que mais morre brasileiro hoje em dia. Chegamos a quase 4 mil de mortos hoje, né, de ontem para hoje, e estamos com 321 mil mortos. Que normalidade nós vamos tirar dessa situação? Maria estaria escandalizada, berrando a pleno pulmões e denunciando esta visão, lógico, de operar contra a pandemia dentro da caixinha do mercado, das estratégias neoliberais, de valores econômicos que nos levam a este resultado terrível, né? Então, eu acho que o grande exemplo de Maria é não ser submissa, de ser uma figura política altiva e que era coerente com suas ideias que propagava. Porque, como dizem lá os comunistas ligados ao Luiz Carlos Prestes, que estão no site acoluna.org, se autoproclamar de esquerda é muito fácil, o difícil é ser. Eu acho que isso seria o grande exemplo de Maria, a unidade entre o que pregava e o que praticava. Agradeço muito, gosto muito de estar aqui na companhia de vocês, e vamos em frente, porque Maria merece, e nós merecemos esta Maria revolucionária. Valeu, João Otávio. Grande Marcelo. Obrigado, Franklin. Veja, assim, para concluir, eu queria fundamentalmente agradecer mesmo, assim, né? Eu acho que os debates, essa sequência de debates, né, vieram em boa hora. A gente está vivendo uma conjuntura aterrorizante, né? Inclusive, nos últimos dias, está até difícil de acompanhar a quantidade de coisa que está acontecendo, né? Fazer uma análise de conjuntura é um grande desafio, inclusive também, né, por conta disso. Inclusive, assim, ouvir e estar aqui dividindo a mesa com o João Otávio é uma grande honra. O João Otávio sempre tem posições muito contundentes, né? E assim, ele é humilde, né? Mas ele não sabe o tanto que ele me ajudou na dissertação, né? A gente teve algumas boas conversas, né? E que foram, né, fundamentais, né? E também é muito bom ouvir todos esses outros depoimentos, né? Inclusive pessoas que conviveram com Maria, a gente se sente um pouco mais perto da história, né? Isso é um sentimento, né, interessante, né? E o João Otávio traz com muita propriedade essa capacidade de se colocar no lugar de Maria Aragão para tentar enxergar o mundo com aquelas lentes, né? E eu acho que isso é um artifício, é um instrumento político-intelectual muito poderoso para a gente interpretar o mundo hoje, né? Eu acho que esse é uma das grandes contribuições que esses momentos como agora podem trazer aqui. Uma outra pessoa que me ajudou bastante também com essa pesquisa que eu desenvolvi foi o grande Wagner Valdez, né? Falecido, e que era uma pessoa incrível, assim, me recebeu na casa dele de braços abertos, a gente conversou por horas e, né, me deu suco, me deu bolo, voltei lá, estava sempre disponível, e um grande conhecedor da história do PCB, né, da história das lutas populares aqui no Maranhão, que também conheceu Maria Aragão. Então eu registro aqui, inclusive, a minha homenagem, né? E o meu agradecimento, né, ao João Otávio, né, e
Wagner Baldez também. O Juan perguntou quais são as obras mais confiáveis, né, assim, sobre esse período. Eu acho que, infelizmente, a gente tem poucas obras, né? Eu vou tentar arriscar um argumento para explicar o porquê que tem tão poucos estudos. Mas a gente tem alguns pesquisadores que eu acho que são muito competentes e que têm feito coisas muito boas, né? O Emílio Azevedo, que escreveu um livro sobre dissertação, e assim, é um livro muito bom, né? Eu estava no final da minha dissertação, quando ele publicou o livro, eu li o livro dele quase que eu disse assim, vou largar essa dissertação, porque, né, o Emílio traz muitos dados e consegue fazer uma análise muito boa e escrevendo muito bem, né? Que é uma coisa que na academia a gente tem dificuldade, porque tem que ficar preso àquelas formas, né? E uma série de academicismo que é difícil sair. O Emílio se livra disso e consegue fazer uma análise muito boa. E a professora Arlete Borges, que foi quem me orientou, ela está publicando uma série de textos sobre a ditadura no Maranhão. Arlete, um grupo de pesquisadores da UFMA, andou vasculhando e interpretando os documentos da DOPS, que estão todos disponíveis disponíveis, né, ao público aqui no Arquivo Público do Estado. E acho que tem saído coisas muito boas, né? No viés mais em relação aos conflitos agrários, né, tem o Alfredo Wagner, que tem alguns estudos sobre isso, sobre os movimentos no campo. E tem também um livro do Vitor Asselin, que traz também algumas informações que eu acho que são interessantes. E o historiador Wagner Cabral também tem estudos que são referência, né? Então, inclusive, né, também registro aqui o agradecimento à Arlete. Toda a pesquisa que eu fiz foi orientado por ela, com a ajuda dela e tudo. Pois bem, assim, por que eu acho que tem poucos estudos, né? Inclusive, por que eu acho que a gente aqui no Maranhão vive uma situação sui generis e que valoriza ainda mais esse momento? Porque aqui no Maranhão a gente teve uma ditadura militar, primeiro fora do eixo Rio-São Paulo, né? A historiografia tradicional, ela costuma valorizar o que acontece em Rio-São Paulo e no máximo vai ali em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Então a gente tem pouco material e pouco interesse. E acaba que parece que não teve ditadura, né? Parece que aqui ninguém foi torturado, que aqui ninguém foi assassinado, só que isso não é verdade. Por isso também que é muito importante a gente estar revisitando esses depoimentos, esses documentos da DOPS, porque, infelizmente, para a historiografia tradicional, quando morre um índio, quando morre uma pessoa negra, uma mulher negra, quando uma mulher negra é torturada, não vale tanto, não vira filme, né? Não vale tanto quando isso acontece com os filhos das elites escolarizadas no eixo Rio-São Paulo, que aconteceu bastante, né? Então, acho que a gente precisa realmente trazer à tona essas memórias e produzir mais estudos. E aí, além dessa questão de não estarmos no eixo Rio-São Paulo, aqui o fato do Sarney ter sido eleito governador em 1965, depois de ter virado presidente do Brasil e ter se mantido durante muito tempo como a principal figura política do Estado, acabou contribuindo para que se apagasse, né, a ditadura militar, os horrores da ditadura militar no Maranhão, porque ele, como uma pessoa que contribuiu muito para manter a ditadura, não quer ter seu nome vinculado, né, com essa vertente autoritária, né? Então, ele e todas as outras pessoas, né? Isso é um fenômeno que acontece em todas as ditaduras, né? Quando as ditaduras acabam, todas as ditaduras no mundo, quando as ditaduras acabam, as elites dirigentes do momento da ditadura, elas passam a negar a participação, né? E acaba que hoje a gente acha que a ditadura foi só militar, que não teve apoio civil e que foi uma ou duas pessoas que tiveram culpa, e parece que a ditadura aconteceu sem o apoio de ninguém, né? Isso não é verdade. Houve ditadura no Maranhão, teve apoio civil e teve uma quantidade gigantesca de índios, negros, quilombolas, camponeses que sofreram muito com isso e que isso não está nos livros de história, né? Isso acho que é uma das coisas mais graves, né? A Comissão Nacional da Verdade tentou fazer um levantamento em relação a isso, mas no próprio relatório eles avisam, olha, tem lacunas aqui que são muito, muito fortes e é necessário aí muita pesquisa e é provável que a gente, infelizmente, não descubra. Porque uma coisa é quando some uma pessoa que tem CPF lá em São Paulo, né, que é filho de um professor universitário,
outra coisa é quando some um índio, né? Infelizmente, né, dentro da memória, dentro das informações que o Estado disponibiliza, tem essa balança que a gente precisa lutar para inverter. Então é isso. Obrigado, Franklin, por estar, né, tocando essa série de debates, pelo convite e as intervenções de todos. Obrigado, Marcelo, também por abrir a agenda. Na medida do possível, a gente vai tentar depois sistematizar, como o João Otávio está sugerindo, todas essas informações, né? O livro do Euclides a gente circulou no e-mail para quem pediu. Tua dissertação também tu já colocou aqui a disponibilidade. O livro da Márcia, que é esse aqui que a gente sorteou, na verdade, a Márcia Araújo doou, a gente já entregou lá na Escola Maria Aragão, na cidade operária, com o Wilson, que estava na nossa última conversa. Vou até depois socializar o videozinho a gente entregando. Mas vamos tentar ver se até julho a gente consegue dar essa coordenada e pensar o ato final com isso que o João Otávio está sugerindo, né? Ter mais tempo, né? Temos que encerrar aqui mesmo, e sistematizar mais essas informações e talvez fazer algo mais voltado dentro dessa análise que vocês tiveram a pegada mais hoje para deixar uma contribuição para as novas gerações, né? Então, eu queria realmente agradecer a todas, a todos que tiveram a disponibilidade de estar conosco nesse dia 31 de março de 2021. Já estava, com certeza, a Maria estaria gritando ditadura nunca mais e mobilizando o pessoal para estar pronto para ir para a rua, né? Não ia ficar só em Twitter, em Facebook, em rede social. Não? Impeachment e vacina. Vacina, emprego para o povo. Ela estaria com as palavras de ordem corretas na ponta da boca e terminando com vão para a rua, boi de porra, né? Ela diria, Bolsonaro é uma merda. Quem nos ajudará a não ser a própria gente? Ela gostava demais dessa música. Agradeço Zé Geraldo, Léa, Fátima, Charles, Josemar, Pedro, Edinalva, Juan, Marcelo, João Otávio, Fernando, que passou aqui também pela reunião. Todos vocês, por mais uma vez, ter colaborado. 7 de abril, se tudo der certo, a gente volta com a 4ª rodada de conversa online. Aquele abraço a todos. Juan, um abraço. E eu estarei aqui. Valeu. Boa noite, boa noite. Estarei presente também, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Daqui a pouco a gente bota lá no Twitter, no YouTube. Um abraço.